Ok, Maeve. Ué, saiu Maeve, é que eu interrompi o compartilhamento. o compartilhamento de tela? Isso, é. Já não está mais Não, aqui. eu interrompi, que na hora que a gente grava, nós não estamos compartilhando mais. Ah, tá. Então, Você não dá consegue, para ler. você conseguir abordar algum aspecto da leitura, fica tranquilo, senão não tem Bom, problema. não, consigo sim. Uhum. Bom, os espíritos, a questão envolve o, as, vi- a movimentação dos espíritos, né? Miranês nos explica, assim, esclarecendo Kardec de uma forma mais ampla, ele nos informa que os espíritos podem viajar grande, grandemente, viajar a longas distâncias, sem, no entanto, se preocupar com, com a quilometragem, vamos dizer assim, sem se preocupar com a quantidade de caminho a ser percorrido. Os espíritos, eles, antes de partir para uma longa viagem, eles se preparam intimamente e, geralmente, eles andam, eles vêm em grupos e não apenas sozinhos. Muitas vezes, trazendo os seus alunos, aqueles que com eles estudam e aprendem, para mostrar as belezas do universo e como se faz o movimento dos espíritos. A velocidade que eles podem alcançar, ela, ela é mais rápida muito mais rápida do que a luz, sendo que a velocidade da luz é muito grande para nós humanos. E ele compara ao andar da tartaruga, diante da velocidade que o espírito pode atingir. O espírito tanto pode parar algumas vezes, mais detidamente, para usufruir das belezas do universo, como também ele pode ir diretamente ao local desejado, sem perceber, com um único pensamento, sem perceber a distância. E quanto mais elevado o espírito, maiores as possibilidades. Os espíritos que vêm para, para o planeta Terra, eles, eles são espíritos evoluídos e eles não vêm sem nenhuma razão. Eles vêm com uma missão a cumprir, ou para ensinar os seus tutelados, ou então para a prática de algum bem que se faz urgente. Deixa eu ver o que mais eu me recordo que pode ser abordado. Quando ele relembra a vinda de Jesus, que foi desse jeito, se deu dessa forma, muito rápida, com uma velocidade incrível. E Jesus veio para mostrar ao mundo as belezas do universo e como Deus gostaria que nós que os habitantes da Terra assim se comportassem de uma maneira mais evoluída, de forma
a se desenvolverem espiritualmente muito mais. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e Jesus deixou o seu legado, que é o Evangelho, que nos mostra o caminho, né, que Jesus deixou para, para nós nos ensinar, para nos mostrar como que nós devemos agir. E ele diz ainda que as guerras, os conflitos entre os povos, eles são como verdadeiros quistos, né? Como tumores, que nada mais são do que em decorrência do pensamento humano. E todas as dificuldades que encontramos estão aí para nós podermos superá-las. E superando-as, nos desenvolvermos muito mais rapidamente e podermos apreciar também as belezas do universo. Ele diz que a respeito dos espíritos evoluídos que fazem essas viagens astrais, né? Eles nunca estão só, assim como os homens aqui na Terra preferem viajar em companhia dos seus amigos, das pessoas com quem têm afinidade. E seguindo o Evangelho de Jesus, poderemos, o mais rapidamente possível, dentro da evolução de cada um, também um dia atingirmos essa superioridade. Bom, eu vou passar para Carmen. Obrigada, viu, querida? Eu achei que você falou muito bem. Achei bonito você falar sobre tudo. Achei interessante aqui nesse pedacinho que fala que a forma humana não é uma só, como a que existe na Terra, né? Ela é muito variável, ela varia em vários... a beleza, o porte. Eu imagino que quanto mais o espírito se depura, se eleva, mais ele se embeleza, né? Mais ele vai perdendo as camadas inferiores dele mesmo, né? Então ele se embeleza incrivelmente. Eu fico a imaginar como devia ser maravilhoso Jesus, porque ele conquistou a nossa terra, né? É bem verdade que, como espíritos atrasados, que nós ainda somos muito, naquela época mais ainda, nós não soubemos apreciar a maravilha da missão de Jesus, a maravilha do seu legado de amor, de pureza, de luz, de bondade. Foi uma pena, porque se nós tivéssemos aproveitado, hoje nós estaríamos melhores ainda, concordam? Nós estaríamos um pouco melhor. Aqui ele diz, né, que o Cristo foi um sol que despontou nas sombras da terra, e é uma grande verdade, porque se hoje nós estamos em sombra, a nossa terra, vejam vocês, nós estamos, supomos estar adiantados, cientificamente, estamos em guerra. Onde já se viu essa guerra que está havendo para nós? Por quê? Porque nós vamos matar jovens? Porque nós vamos destruir famílias, crianças lá?
porque nós somos atrasados. Se somos hoje, imagine há mais de anos, quanto não seríamos, né? E agora eu queria que o Jorge nos explicasse, porque o Jorge também pode falar coisas para nós Obrigado, que a dona Carmen. gente precisa. Tá bom, Jorge? Tá bom, obrigado. Então, vocês explicaram muito bem. Eu vou dar só alguns pontinhos aqui, mas depois eu passo adiante. Um dos pontos que me chamou a atenção é que, tanto aqui quanto lá, né, é a importância da harmonia, né? E problemas, aqui nós temos muitos, né? Mas no plano espiritual também existem, em grande abundância, né? E aí entra a importância de se buscar manter e preservar a harmonia entre todos, né? Porque, como ele chama a atenção aqui, e não é diferente aqui para nós encarnados, a desarmonia nos leva a ambientes desequilibrados, ou seja, nos desviam das nossas rodas, dos nossos caminhos. Então, esse é um ponto crítico que tem que observar. Outro que me chama a atenção é a questão das benfeitorias espirituais, que costumam levar os tutelados para certas viagens, experiências deslumbrantes. Mas para isso, há necessidade de merecermos essa oportunidade. E para merecermos essa oportunidade, é necessário que estejamos alinhados com esses ensinamentos. Ou seja, estejamos trabalhando cada vez mais para aprimorar nossos conhecimentos e nos aproximarmos cada vez mais do que se espera com esses ensinamentos. Um outro ponto aqui que me chama a atenção é a questão da importância de se combater e se fazer desaparecer o ódio de todos os povos. Porque o ódio é algo que destrói, né? Ele não ajuda, né? Ele destrói as famílias, destrói cidades, destrói povos, né? Enquanto que todos nós devemos buscar essa harmonização. E essa harmonização ela só é possível pelo oposto do ódio, que é o amor. Enquanto não houver o cultivo do amor incessantemente entre todos nós, porque todos nós, quer queira, quer não, somos irmãos, estamos aqui por uma razão de ser, estamos juntos por uma razão de ser, e para aprendermos as lições que nos estão sendo dadas. Então, a melhor coisa isso é nos amarmos, e não nos odiarmos, né? E em outro ponto, ou seja, são seguir os ensinamentos de Jesus mesmo. Que quando sairmos desse nosso corpo, o impacto não será tão traumático como normalmente costuma ser quando ainda estamos presos à condição de matéria. E conseguiríamos transitar com mais fluidez, com mais serenidade, sem esse impacto terrível, né? E muitas vezes ficarmos presos aqui. Essa transição seria mais suave, se assim estivesse. Mas sabemos que isso aí é uma tarefa difícil, porque nós estamos num processo de evolução e as oportunidades que temos de aprendizado ainda são muitas, né? Então, como esses dias escrevi alguma coisa, então, a cada degrau que avançamos, né, estamos tendo a oportunidade de novos aprendizados, para que consigamos galgar os degraus seguintes. Enquanto isso, nos fortalecemos, nós vamos olhar para aquela fileira de degraus da escadaria longa e vamos achar que não somos capazes de chegar ao final. Mas quando nos harmonizamos e nos fortalecemos interiormente, com os ensinamentos do nosso Pai Maior, nós adquirimos força para superar esse desafio. Consigamos chegar a esse destino. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu quis abordar. Eu quero passar para o André. Obrigado, Jorge. Então, Jorge, eu penso que, como aqui na Terra,
a gente nasce, e mesmo que a gente traz uma bagagem enorme, como muitos têm e traz, existe sempre um aprendizado aqui também, para a gente ir relembrando isso durante o tempo da vida que a gente vai crescendo e tudo mais, e vai relembrando isso tudo, como esses músicos famosos que começam desde pequeno, e eles dão um nome superdotado, e todas as outras coisas que vão aparecendo, né? Que a gente vai vendo que é uma bagagem que ele já traz. Na espiritualidade, eu penso também que esse aprendizado continua, mesmo nesse sentido que eles falam do transporte, tudo aos poucos, acho que eles vão desenvolvendo e aprendendo, dependendo da evolução de cada um. Muitos morrem e pensam que ainda eles precisam abrir porta para passar lá, né, na espiritualidade. Outros já não, ele tem consciência que ele pode atravessar a parede e tudo mais. E eu penso que essa viagem que ele cita também ali, a velocidade depende tudo da evolução de cada um. Achei interessante até ele citar que ele se liberta um pouco desse corpo também que ele ainda tem lá para deslizar nessa viagem que ele fez, né? Eu não me recordo o nome que ele usou lá. Achei muito interessante. Lembrei de uma passagem que André Luiz pergunta até para o orientador dele, e ele cita e dá um exemplo simples que deu para mim entender na época, que ele falou assim, mas como que é esse transporte? Ele falou assim, é com a velocidade do pensamento. Aí ele falou, mas como assim? Ah, você está aqui, vamos supor, você está aqui, e mentaliza que está dentro do Coliseu, lá em Roma, e você aparece lá. Foi mais ou menos um exemplo assim que ele deu, que eu achei muito interessante, que deu para entender. Acredito que seja assim também para eles, né? A velocidade, ele usou como se fosse uma velocidade do pensamento. E também achei interessante que ele citou sobre a evolução de cada um. Quanto mais evoluído, ele cita aqui, é o que a gente sempre fala. Quanto mais ele evolui, mais simples ele fica. Quer dizer, simplicidade não é sinal de falta de conhecimento, né? Tem um amigo meu que é advogado também, e ele é muito humilde, e ele sempre fala isso. Hoje ele já ingressou no Espiritismo também, que eu penso que vai ajudar muito ele nessa parte, mas ele já trazia uma humildade com ele já de muito antes disso. É uma pessoa muito boa. E fala lá no início também sobre sintonia e equilíbrio, que evolução também leva a gente ao equilíbrio, sempre ao autocontrole e tudo mais. É um pouquinho que eu captei ali, Jorge, não sei, pessoal, se eu sair fora aí com... Se Não, eu entendi certo quando o André Luiz perguntou também na época, o exemplo que foi dado, se também é, na realidade, isso aí, que a gente pode entender dessa forma, a velocidade e tudo mais. Vou passar para... Passa para Sandra, então? tem a Cris. Pode Isso. deixar a Sandra concluir. Pode falar, Sandra. Ô, Cris, a gente quer te escutar também, Cris. Pode falar, fique à vontade. Bom, vocês falaram tudo, né? O texto está belíssimo e eu acho que cada um foi abordando e conseguiu, de fato, abordar o todo. Então, eu vou, assim, tentar falar apenas aquilo que, para mim, saltou do texto, né? E o que, para mim, saltou, que assim, mais me encantou, foi com relação à liberdade. Porque quando o Kardec está fazendo um questionamento, ele está tentando descobrir onde estão as limitações. O espírito, então, se transporta de um lugar ao outro, mas ele se transporta com consciência dos detalhes, ou ele se transporta na velocidade da luz. Eles explicam, não, se ele quiser, pode ser muito maior que a da luz, vocês nem compreendem ainda isso. Mas ele também pode se transportar vagarosamente, prestando atenção em cada detalhe, conhecendo cada lugar, como se estivesse fazendo uma excursão de turismo. E
E aí eles usam uma expressão aqui, algumas palavras, elas têm uma força em si, né? Quando eles dizem que tudo é possível, e falar tudo é uma coisa forte, né? Quando a gente está falando com relação ao mundo espiritual e ao que é possível para um espírito. Tudo é possível. Mas ele, durante o texto, eu entendi que ele foi fazendo o uso de outras palavras com o mesmo grau de força. Quando ele fala, e isso vai definindo esse tudo, foi isso que eu entendi, tá? Quando ele fala, por exemplo, um espírito puro nunca faz essas viagens por distração. É uma palavra fortíssima dizer nunca. E ele está querendo dizer aqui que um espírito, para ser puro, ele tem sempre objetivo. Tudo que ele faz é útil. Tudo que ele faz tem uma finalidade de aprendizado ou de missão, algo bom. O espírito puro não fica à toa, né? E ele continua durante o texto falando a respeito disso. Por exemplo, quer ver onde ele fala de novo? Olha. Quando os benfeitores espirituais, que costumam levar os seus tutelados nessas viagens, eles, desde quando esses tutelados atendem todas as normas? É uma palavra forte de novo. Não adianta o tutelado acreditar, por exemplo, que ele vai fazer uma viagem astral se ele tiver metade só do comportamento que ele deveria ter. Não vai. Porque ele vai estar com um peso tal que ele não vai para lugar nenhum, né? Então, ele tem que se preparar atendendo a todas as normas que o seu benfeitor espiritual passou para ele poder ter experiências deslumbrantes. Olha só, é fortíssimo. Não é uma experiência interessante, não, é uma experiência deslumbrante, aonde ele vai conseguir, ele vai se encantar, se instruir e perceber o Criador palpitando em tudo. Isso é muito bonito e é muito grande, né? E aí ele continua assim nesse tom que eu achei de termos muito fortes, concluindo com a liberdade. Quando ele fala, que a dona Carmen citou, que o Cristo foi um sol que despontou nas sombras do mundo. Para quê? Para libertar os homens das calamidades que eles ainda se prendem. E para libertar os homens, ele deixou o quê? Uma coisa simples, o Evangelho. Mas é simples, nós não seguimos ainda. A gente, pelo que está escrito aqui, a gente ainda nem compreendeu as finalidades do Evangelho na sua grandiosidade. Porque o Evangelho é um facho de luz, um legado santo, e a gente não entendeu ainda o objetivo desse Evangelho. É uma lição muito, muito, realmente muito bonita, quando ele termina dizendo, olha, aquele que viver os preceitos do Senhor poderá viajar em todas as direções do universo, para qualquer lugar, sem limite, se ele viver os preceitos do Senhor. Mas essa viagem para qualquer lugar, ela pode acontecer sem sair do corpo. Aqui ele volta a falar de algo que foi falado na lição passada, o poder que tem a nossa mente. Que se a gente pode viajar para qualquer lugar do universo sem sair do corpo, quem viaja é a nossa essência, a nossa mente, né? E essa mente, então, pode se transportar e estar lá, sem que a gente deixe de estar aqui. Então, o universo é algo grandioso, mas é uma grandiosidade que não tem limite, não tem o que segura. Mas tem algo que segura, e ele cita o que segura aqui. Ah, acabou o tempo, Jorge?